Oi, pessoal, bom dia. Boa segunda-feira, boa semana para nós. Essa semana a gente vai começar um tema novo que vai dar sequência nos passos que a gente estava, comentando nos Angas do Hatha Yoga, segundo Patanjali. E semana passada a gente parou em Pratyahara, né? Foi até onde a gente chegou. E essa semana a gente vai seguir, inclusive a gente vai passar para a terceira sessão dos Yoga Sutra, né? A gente estava na segunda, a gente vai para a terceira agora, que nós vamos seguir para Dharana e depois Dhyana e depois Samadhi. Tá bom, pessoal? É, Esses três últimos passos, esses três últimos angas, eles são um pouquinho diferentes. A gente vai ler um pouco sobre isso, para poder discutir um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes, para começarmos a nossa aula, vamos entrar o nosso mantra juntos. Então, com as mãos unidas em frente ao peito. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavirvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim a gente vai iniciar a nossa aula. Eu tô com frio e não tô, não sei se eu boto o casaco, tô com ele no colo. Vai ficar aqui por enquanto. Então vamos lá. Entramos agora terceira, na terceira sessão, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. A gente estava na segunda. Essas descrições de cada passo estão aí até para Terrara, né? Na segunda sessão. E agora entramos na terceira. E aí, o Yoga Sutra de Patanjali 3, né? Que a gente entrou na terceira 1, diz que concentração é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada, objeto de concentração. Aqui a gente está falando de Dharana, então. Eu acho que a partir daqui as coisas são, principalmente os Yoga Sutras, eles são um pouco mais difíceis de compreender por si só. E os comentários que antes já eram bem necessários e já nos ajudavam muito com a interpretação, se tornam muito mais necessários, muito mais importantes para que a gente consiga de fato entender o que está acontecendo. Então vamos ver o que o Time traz aqui. Esse aqui, novamente, eu dividi em duas partes, porque ele é longo e complexo, então eu acho melhor a gente ter tempo para poder destrinchar de fato o comentário. Carmine vai dizer que, como já foi mencionado, os 5 primeiros angas, que são os passos do yoga, eliminam passo a passo as causas externas da distração mental. Yama e Niyama eliminam as perturbações causadas pelos desejos e pelas emoções descontroladas. Asana e Pranayama eliminam as perturbações provenientes do corpo físico. Pratyahara, desligando a mente dos órgãos sensoriais, isola o mundo externo e as impressões por eles produzidas na mente. E aí a mente fica, pois, completamente isolada do mundo externo e o praticante pode, portanto, ele vai dizer de novo a palavra que eu não gosto, combatê-la sem qualquer interferência externa. Somente nessas condições é possível a prática exitosa de Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, é aquilo que a gente tinha conversado já na aula passada. Pratyahara vem como quase uma
tudo, né? Todos os passos são uma preparação para o próximo passo, né? E aí em Pratyahara existe esse selamento dessa preparação do corpo e da mente para que a gente possa finalmente trabalhar apenas com a mente. E aí ele segue. Com quantos diversos angas do yoga pareçam ser independentes uns dos outros, e seja possível até certo ponto praticar asana, dhyana, etc., independente dos demais angas, ainda assim, é preciso lembrar que eles têm também um relacionamento sequencial. E a prática eficaz de um anga requer, pelo menos, domínio parcial daqueles angas que os precedem. A gente conversou sobre isso, né? Que para chegar em Pratyahara, o praticante já tem que ter passado por todos os outros passos. A principal razão pela qual a grande maioria dos aspirantes à vida do yoga luta com a mente, ano após ano, para então geralmente desistir do esforço como se for uma tarefa sem esperança, está na falta de uma preparação sistemática, sem a qual até mesmo a prática elementar de dharana torna-se muito difícil, sem falar nos demais estágios ulteriores de dhyana e samadhi. Teoricamente, o estudante pode iniciar com a mente e, de certo modo, ter sucesso no progresso, na prática de meditação. Mas ele não consegue ir muito longe dessa maneira e seu progresso está fadado a interromper-se mais cedo ou mais tarde. Somente quando ele se preparar da forma acima indicada é que poderá prosseguir, resoluto, na direção de seu objetivo. Nos raros casos em que alguns tiveram sucesso praticando a meditação sem qualquer outro tipo de preparação, verificar-se-á que já haviam desenvolvido as necessárias qualificações, mesmo que não tenham passado por todas as práticas nessa vida. Ter as qualificações e não ter realizado as práticas prescritas é o que determina que o praticante seja capaz de praticar Dharana, Dhyana e Samadhi. Tais qualificações para a vida do yoga são resultado culminante de várias vidas de esforço nessa direção, não sendo necessário realizar cada uma das práticas em uma determinada vida. Algumas pessoas nascem, por exemplo, com... E aí, gente, aqui ele vai começar a entrar numa questão cultural muito forte, tá? Algumas pessoas nascem, por exemplo, com um alto grau de vairagya e mostram até mesmo em sua infância notável capacidade de controlar seus veículos. Elas não têm que passar pela longa e tediosa disciplina que é essencial para o homem comum. De qualquer maneira, Patanjali mostrou, de modo inquestionável, a necessidade de passar pelos 5 primeiros angas do yoga antes de empreender a prática de dharana. Então, é complexo o que ele disse aqui, mas ele quis dizer que algumas pessoas podem sim seguir o caminho da meditação sem ter feito os outros passos, sem ter passado pelos outros passos, mas isso é raro, tá? A pessoa já nasce com essa predisposição, porque na ideia deles foram passando as vidas dessa pessoa, ela reencarnou algumas vezes, e nessas reencarnações ela pôde ir trabalhando isso, tá? Mas isso é complexo para nós, pessoas comuns, assim, exige de fato que a gente pratique todo o caminho, de fato, tá? Outra coisa, aqui, pessoal, a gente está falando especificamente de Hatha Yoga. Então, não estamos falando de mindfulness, não estamos falando de nenhum outro tipo de tradição que envolva meditação, budismo, tá? Não é isso. Porque aí a pessoa pode falar, pô, mas eu sou do mindfulness, eu pratico meditação e não fiz esses caminhos. Tô fazendo... Não tá fazendo errado, a gente tá falando de um método específico, tá? Eu vou seguir só mais um pouquinho. Antes de abordar a questão de dharana, é preciso referir que, embora a palavra concentração deva ser utilizada para a tradução de dharana, né? A gente traduz dharana como concentração. Há uma grande diferença entre o que o homem comum quer dizer por
concentração da mente e o que essa expressão significa na psicologia do yoga. Sem entrar em minúcias, pode-se afirmar que a principal diferença, e uma diferença fundamental, é que, segundo a psicologia moderna, a mente não pode se fixar em qualquer objeto por um tempo considerável. Deve permanecer movendo-se mesmo quando atingido o mais alto grau de concentração. De acordo com esse ponto de vista, a concentração é um movimento controlado da mente dentro de uma esfera limitada. Mantendo a mente assim confinada, torna-se possível obter todos os notáveis resultados a partir de um esforço mental concentrado. Mas, com base na psicologia oriental, em que se assenta a ciência do yoga, ainda que a concentração se inicie com o controle do movimento da mente, ela pode chegar a um estado em que todo movimento ou mudança para. Nesse último estágio, a mente torna-se uma com a natureza essencial do objeto de concentração, não podendo assim mover-se mais. A psicologia oriental reconhece a utilidade do tipo comum de concentração, mas afirma que há duas limitações nesse tipo de concentração. Uma, no sentido de que a mente jamais pode compreender inteiramente a natureza essencial do objeto de concentração. Por mais profundo que seja o alcance da mente, ela chega apenas aos aspectos superficiais de sua natureza, sem nunca atingir o âmago. E a segunda limitação é que, com esse tipo de concentração, a consciência permanece sempre confinada na prisão do intelecto. Não pode se libertar das limitações do intelecto e tornar-se apta a funcionar nos níveis mais profundos através dos veículos mais sutis. Isso porque, para conseguir saltar de um plano para o outro, a mente deve primeiro ser conduzida àquela condição de imobilidade, embora brilhando com o objeto que absorve o campo da consciência. Esse ponto já foi detalhado em outras partes do livro. E aí, o que, que ele quer? É difícil, né, gente? Essa concentração que a gente está trazendo aqui não é a mesma coisa de se concentrar, por exemplo, num trabalho, não é a mesma coisa de, estou lendo, estou concentrada neste livro e consigo manter a minha atenção aqui. Porque, ainda assim, existe um limitador nessa concentração. Existe o limitador da mente. E, no yoga, a gente trabalha com a ideia de que existe, para além do corpo físico, um corpo sutil. E nessa concentração, a gente consegue fazer este contato com o corpo sutil. A gente não se prende no corpo físico. Lembrando que dentro do corpo físico, a gente inclui o corpo, de fato, a gente inclui a respiração e a mente, tá? O corpo sutil, ele está sempre, mas ele é difícil de ser acessado. Ok, difícil, complexo, sim, muito, mas ainda temos um pouco mais, alguns outros comentários que a gente pode trazer na próxima aula para tentar entender melhor aí o que o Timon está dizendo aqui na ciência do yoga. Tá bom, pessoal? É difícil, eu sei, mas vamos aos poucos que vai dar certo. E vamos começar a nossa prática de hoje. Vamos começar deitados, com as pernas estendidas, tá bom? Como se estivéssemos em Shavasana. E aqui, sinta o seu corpo aqui agora. Perceba como você está iniciando a sua semana. Como está esse corpo, como está essa mente, como está essa respiração. Tente fazer com que este momento aqui e agora seja apenas seu na sua prática. Mais de
Vá percebendo quais partes do seu corpo tocam o chão e qual é a sensação nessas partes do seu corpo. Abra os olhos aos poucos, reconheça esse espaço ao seu redor, sinta a claridade entrando em contato com seus olhos. E aí, nós vamos aos poucos flexionando ambas as pernas primeiro. Sinta esse contato maior da sua coluna com o chão. E nós vamos fazer aquela nossa sequência tradicional com as pernas. Primeiro, trazendo a perna direita em direção ao peito, puxando o joelho com certo vigor. Sinta. Estendendo a nossa perna direita lá para cima, 90 graus. Você segura onde achar mais confortável na sua perna. Se necessário, você pode sim flexionar a perna, não precisa ficar com ela exatamente 90 graus, 100% estendida. Mas sente esse alongamento. Os dedos do seu pé apontam para a sua cabeça. Flexionamos o joelho direito. Trazemos o tornozelo próximo ao joelho esquerdo, formando aquele 4 com as nossas pernas que vocês já conhecem. Então, buscamos lá a nossa perna esquerda, trazendo ela próxima ao peito, sentindo o alongamento na parte posterior da coxa direita. Soltamos a perna esquerda e a perna direita escorrega até que os joelhos se encontrem um pertinho do outro. A mão esquerda vai trazer o joelho direito em direção ao chão. O braço direito se abre ali na altura do ombro e você pode tanto olhar para cima quanto para o braço direito. Lembrando que aqui nessa torção, é legal que você não tire muito o seu ombro direito do chão para levar o seu joelho do outro lado. É mais interessante que você mantenha o seu ombro direito no chão e o joelho um pouco longe, não tem problema nenhum. Retornamos devagar, soltamos as pernas, pode manter elas ainda flexionadas e apenas sente por um instante se existe alguma diferença entre os dois lados do corpo.
E vamos repetir tudo para o outro lado. Então, trazemos a perna esquerda, bem próxima do peito. Abraçamos trazendo o joelho com certo vigor. Estendemos o joelho, mantendo a perna 90 graus ou então flexionando um pouquinho o joelho. O importante é que os dedos do seu pé estejam apontando para você e a planta do pé lá para cima. Flexionamos o joelho e vamos levar o tornozelo lá pertinho do joelho direito, formando o 4, que vocês já conhecem. E agora trazemos a perna direita em direção ao peito. E retornamos o pé direito lá no chão. A perna esquerda cruza por cima da direita. Mão direita segura o joelho esquerdo e puxa ele em direção ao chão. E o braço esquerdo estende na altura do ombro. Você escolhe para onde quer olhar. Retornamos devagar e sentimos por um breve instante os efeitos aí no nosso corpo, porque agora nós vamos fazer algo que se assemelha a um Badrasana, mas sentados. Lembra? Badrasana, nós encostamos as pontas dos pés, as plantas dos pés, uma na outra, assim. E os joelhos caem para a lateral. Vamos fazer isso enquanto estamos aqui deitados. E vamos aproveitar também para unir as mãos, entrelaçando os dedos e levando as mãos lá atrás da cabeça, deixando também os cotovelos caírem para os lados. E ficamos aqui alguns instantes. Você decide se vai deixar os pés mais próximos da virilha ou um pouco mais distantes, tá bom? Isso depende apenas de você. Retorna pernas, retorna braço, sente um pouquinho, porque daqui nós vamos para Sarvangasana ou Setubandha Sarvangasana. Vocês já conhecem, é a vela ou a meia ponte. Na meia ponte, eu recomendo que quem não vá fazer a vela faça a meia ponte. Vocês já sabem as contraindicações.
Problemas de pressão, cardíaco, respiratórios, problemas de coluna, problemas de cervical, se você comeu faz pouco tempo, enfim, se você não faz invertidos, nunca fez, atenção, por favor, não vai fazer a vela, tem que fazer a meia ponte, ok? Para seguir para a meia ponte, você permanece aqui com os joelhos flexionados, os braços estão ao longo do corpo, as mãos, palmas das mãos tocam o chão. A nossa ideia é tirar o quadril do chão e uma parte das costas, lembrando de flexionar glúteos, quadríceps e o abdômen tem que estar ativado. Não adianta deixar ele mole, porque senão você vai hiperestender a lombar, ok? Então, ativando tudo isso, você tira, né, o seu corpo do chão. E se você for seguir para a vela comigo, você estende as suas pernas. Deixa eu ver se eu consigo espaço aqui para estender. Vamos levá-las lá para cima, em Ardha Halasana, e daqui, com leve para o alto. Devagar. Pode deixar os joelhos flexionados, sinta um pouquinho o corpo. Sarvangasana é uma vela, é a vela, mas é uma postura em que a gente costuma ficar um certo tempo, porque ela costuma ser confortável. Eu tenho uma aluna que ela entrou em Sarvangasana comigo na aula, eu nunca tinha feito com ela. E aí eu perguntei para ela, tá tudo bem? Como é que tá? O que você tá sentindo? Ela falou, é muito gostoso ficar nessa postura. Eu falei, nossa, maravilha, você encontrou o lugar certo da postura, vamos ficar aqui um tempo, então. É muito legal quando a gente consegue encontrar esse lugar na postura, tá bom? Agora a gente vai fazer a postura complementar de Sarvangasana, que é Matsyasana ao peixe. Então, se você não faz lótus, mantenha as pernas estendidas e unidas, e você sobe em cima dos seus braços, eles ainda apontam lá para os seus pés. Mantenha os cotovelos bem apoiadinhos no chão. Se você faz lótus, você entra em lótus. Essa calça me prende um pouquinho. E aí, daqui, você também vai apoiar muito bem os cotovelos no chão e segurar os dedos dos pés. Para completar a postura, em ambas as maneiras de posicionar a perna, nós levamos o topo da nossa cabeça lá no chão, olhando lá para trás. Retornamos devagar, lembrando que essa não é uma postura que eu recomendo ficar muito tempo, ao contrário da vela. Sinta um pouquinho o seu corpo depois de ter feito Matsyasana, postura do peixe.
E vamos nos preparar para entrar de bruços. Então, vai se posicionando da maneira do rosto. Eu gosto de virar para esse lado porque eu enxergo melhor a tela. E aqui, primeiro você apenas descansa o seu corpo no chão, só por alguns instantes. Nós vamos fazer duas posturas aqui. Vocês já conhecem ambas. Começando por Bhujangasana, a cobra, em que nós vamos apoiar ou a testa ou o queixo no chão. As pernas estão estendidas e erguidas. Vamos trazer as mãos aqui na altura das últimas costelas, lembrando que não apoiamos o peso do corpo nas mãos. Começamos tirando a cabeça do chão e aos poucos tiramos o peito, unindo bem as escápulas lá atrás. Retornamos devagar e descansamos. E nós vamos fazer aquela variação de Salamba Bhujangasana, na variação da Kim, que carinhosamente chamamos de criança assistindo TV. Então, as pernas ainda estendidas e unidas. Vamos apoiar os cotovelos no chão, bem juntinhos, e apoiar o queixo nas mãos. A ideia aqui é que a gente consiga afundar bem as costas. Algumas pessoas pode ser que seja um pouco desconfortável, então, caso você queira apoiar a sua testa nas mãos, também é válido, ok? Daqui, nós vamos descansar um pouquinho antes de entrar na próxima postura, que será aquela que nós temos os quatro apoios, também conhecido como gato. Descansa só um pouquinho, sente os efeitos no corpo. E aí sim nós vamos entrar em quatro apoios no gato. Apoia as mãos, apoia os joelhos, lembrando que as mãos estão bem abaixo dos ombros, os joelhos estão abaixo do quadril. E o que nós vamos fazer no gato hoje é a torção no gato. Acho que nós já fizemos treinamentos. Vamos começar passando o nosso braço direito por baixo aqui do braço esquerdo, levando a orelha até o chão. Quando a sua orelha direita tocar no chão, você pode escolher se vai manter o seu braço esquerdo dessa forma, se vai estender o braço, tá? A mão vai lá para frente, ou então, se for possível, você vai passar o braço por trás das costas e segurar a sua coxa direita. Fique aí um instante.
Vamos retornar para o gato para fazer agora essa torção para o outro lado. Então, quem passa por baixo agora é o braço esquerdo e nós queremos levar a orelha esquerda lá no chão. Daqui, decidimos como vai ficar o nosso braço direito e mantemos na posição. Retornamos para o gato e vamos fazer nosso descanso e observação lá em Balasana, da criança. Caso você não consiga entrar em Balasana, você pode apenas sentar e pode sentar com os joelhos no sentido posicionado assim, pode ficar com eles estendidos ou com as pernas cruzadas, ok? Mas se consegue entrar em Balasana, você vai colocar sua testa no chão e posicionar os braços ou para frente, ou para trás, ou até aqui embaixo, tá? Apoiando a cabeça. E aos poucos, vai erguendo a sua coluna até que seja possível sentar-se com as pernas cruzadas. Aqui nós vamos fazer Yoga Mudra. Vocês já conhecem. Você pode ficar com as pernas cruzadas da forma que você sempre faz. Então, se você consegue fazer lótus, você entra em lótus. Ok? E levamos a nossa testa lá em direção ao chão. Vá desenrolando, encaixando vértebra por vértebra. Cabeça é a última que sobe. Observe um pouquinho. Nós faremos o nosso equilíbrio sentado. Então, os joelhos flexionados, trazemos as pernas bem próximas ao corpo e abraçamos ela. O que nós vamos fazer? A testa vai apoiar nos joelhos, mas eu vou explicar antes, porque senão talvez vocês não me escutem tão bem. Vocês já conhecem esse equilíbrio, nós vamos tirando a ponta dos pés, ficando apenas com os calcanhares encostados no chão. Depois tiramos os calcanhares e nos equilibramos lá nos glúteos, ok? Vamos lá.
Devagar, encostamos os pés no chão e nós vamos nos colocar agora deitados, mas eu tenho um desafio hoje. Hoje a ideia é que a gente vá descendo bem devagar. Então, estamos com as pernas aqui flexionadas, os joelhos apontam para cima e o tronco está bem pertinho. Não vamos esticar as pernas ainda. Nós vamos estender os braços e manter eles paralelos por fora das pernas. A ideia é que a gente vá descendo bem devagar, segurando bem lá no abdômen e colocando vértebra por vértebra no chão. É um desafio. Pode parecer muito simples, mas para algumas pessoas não é, tá? A gente tem que ter o core um pouquinho fortalecido para conseguir fazer sem se jogar no chão. E a partir daqui, nós vamos fazer Pavana Muktasana. Vocês já conhecem. Trazemos ambas as pernas flexionadas lá em direção ao peito e abraçamos lá pela frente do joelho. Permanecemos um pouquinho aqui antes de seguir para o resto da postura. E para completar, levamos a testa em direção aos joelhos, sempre encostando o queixo no peito. Volte primeiro a cabeça, depois as pernas, e já estenda suas pernas para que possamos entrar em Shavasana, pernas estendidas, abertas, os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima, abra um espacinho aí nas axilas, faça tudo o que você precisar para se sentir mais confortável. Eu, por exemplo, vou colocar esse casaco aqui e estou com frio. Já, primeiro, sentindo a parte mais externa do seu corpo. Então, uma atenção especial aí, seus músculos, por exemplo. Perceba se está tudo legal, se você sente alguma tensão, alguma região que não esteja muito relaxada, alguma dor, vá percebendo. E aos poucos leve o seu olhar e a sua atenção para uma parte mais interna do seu corpo. Perceba a sua respiração, seus batimentos cardíacos. Às vezes é possível perceber movimentos cristal e veja se existe qualquer tipo de desconforto.
hoje vamos sentir como se o relaxamento fosse uma onda. Então, é como se estivéssemos sentados na beira do mar. Né? E o relaxamento é como uma onda que vai subindo pelo nosso corpo. E ela vai subindo aos poucos. Primeiro, depois ela sobe mais pouco, e depois. E aonde essa onda está, o corpo se relaxa. Nós vamos permitir que a onda consiga chegar até o topo. Aos poucos, várias respirações mais profundas, começando a movimentar o corpo pelas mãos pés, até que esses movimentos se espalhem para o resto do corpo. Ah, como você está se vivendo agora. E aos poucos, vá se colocando sentada com as pernas cruzadas e a coluna. Hoje nós vamos fazer o Jai Pranayama. Vamos fazer uma prática completa de Ujjayi.
O Jai é aquele pranayama onde a gente fecha um pouquinho a glote durante a inspiração e a expiração, e aí a gente faz um barulhinho, né? Eu lembro que eu dei uma aula para vocês especificamente sobre isso, mas hoje nós vamos fazer completo, 100% tudo. Então, vamos inspirar fazendo barulhinho, enchendo o tórax. Vamos fazer a pausa respiratória em Jalandarabanda. Então, fechando as duas narinas e trazendo o queixo aqui no peito. E depois nós vamos expirar pela narina esquerda, tá? Então, esse é o ciclo completo. Inspiramos por ambas as narinas, enchendo o tórax de ar. Depois, pausa respiratória em Jalandarabanda. Depois, soltamos o ar apenas pela narina esquerda, fazendo o barulhinho do Ujjayi, ok? Nós vamos fazer 7 respirações completas, cada um no seu tempo, ok? Vamos lá, então. Depois que terminar o sete ciclo, você deixa a respiração livre, e vamos seguir direto
Para a meditação das 7 respirações, você conta 7 respirações 3 vezes. Caso você se perca, retorne normal, que a gente se perca. E vamos fazer cada um no seu tempo. Caso você queira, eu posso permanecer mais alguns minutos nesse estado meditativo. Se não, falta anos para dia agora. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham gostado, aprendido. Por mais que o tema tenha sido um pouco complexo. Amanhã vamos seguir com esse tema, porém a aula vai ser um pouquinho mais cedo. Ao invés de começar às 6, vai começar às 5. Tá bom, pessoal? Até amanhã. Espero que possa ver amanhã.